E nós vamos estar abordando nessa parte agora do panorama bíblico, sobre o tema a salvação. Pastor Natanael, nós temos um texto em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que fala assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Para aqueles que têm o conhecimento pleno da palavra, fica bem claro aqui que a salvação é pela graça, ou seja, pelo favor imerecido, e vem até nós através do quê? Através da fé, que nós cremos em Deus. Então isso não vem de nós, é dom de Deus. O pastor poderia dar uma elucidação com relação a esse versículo, no que fala sobre Jesus. Nós também teremos aqui poderíamos até abordar o que é a salvação e também a graça de Deus. O pastor poderia nos elucidar esse texto? Como diz aqui o texto, a salvação é um dom da graça de Deus, mas somente podemos recebê-la em resposta à fé, que é a nossa parte, o lado humano, né? Deus, ele nos dá essa iluminação e assim o Senhor Jesus não morreu simplesmente por algumas pessoas, ele morreu pela humanidade, conforme Isaías 53, verso 6. Sabemos que Deus tem preparado um povo para servir ao Senhor Jesus Cristo. De maneiras que a palavra fé e graça são palavras muito importantes. A fé salvífica é somente no Senhor Jesus Cristo e é uma condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. A fé não é somente uma confissão a respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica que brota do coração da pessoa que recebe o Senhor Jesus Cristo, e esta pessoa, ela vai seguir o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso, no início do seu ministério, o Senhor, convidando aqueles pescadores lá no mar da Galileia, ele disse para segui-los que ele, Jesus, faria pescadores de homens, isto é, pessoas que pudessem participar do seu reino, proclamando o evangelho da salvação e trazendo pessoas para o reino do Senhor. Então nós também estamos cumprindo este ide do Senhor Jesus, formando a grande comissão, porque um dia nós também encontramos na pessoa do Senhor Jesus a verdadeira salvação e temos agora a missão de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essa fé significa crer e confiar firmemente no Senhor Jesus, que foi crucificado, que ressurgiu dentre os mortos, como Senhor e Salvador nosso. Em Romanos capítulo 1, 17, diz que o justo viverá por fé. Então a fé inclui arrependimento, desviar-se do pecado. A fé inclui a obediência ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra. E a fé inclui a dedicação pessoal e fiel ao Senhor Jesus Cristo. E dessa maneira, a fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador, ela é um ato que envolve o passado, o presente e o futuro. E o que podemos dizer também a respeito da graça? Qual o papel da graça nesse processo? Perfeito, pastor. Ele está incluso nesse versículo, nós vemos logo no início, porque pela graça, ou seja, pelo favor imerecido, nós nada merecemos. Então, através dessa graça, como sendo o amor de Deus, que se revela por meio de Cristo, a raça humana, ainda que não mereça, mas como pecadores, todos nós merecíamos o castigo, mas nós somos atingidos pela graça imerecida, favor imerecido, através de Jesus. Então é algo que nós temos que
que ter perfeito entendimento com relação a isso. Às vezes as pessoas nos perguntam, mas a salvação não depende somente de nós. De uma certa maneira, a salvação depende de nós, depende das nossas atitudes, depende de nós aceitarmos a nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra nos fala que Deus, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então qual é a nossa parte na salvação? É crer. Às vezes as pessoas, mas essa parte é a mais fácil ou a mais difícil? Eu penso que é a mais fácil, crer, acreditar. Que Deus que criou os céus e a terra, Deus que criou esse mundo perfeito. Às vezes as pessoas me perguntam, mas onde eu vejo Deus? Eu falo, só se você ficar com os olhos fechados. E mesmo com os olhos fechados, você vai ver a Deus. Então, se você abrir os olhos e você contemplar a formosura da criação, você já vê Deus. Você vê Deus na criação, nas coisas perfeitas. Então, é impossível a um ser humano racional, que tem um raciocínio lógico das coisas, não entender que essa criação que nós vemos é a presença de Deus. Essa criação que nós vemos a mão de Deus criando tudo de uma forma perfeita. Então essa graça que Deus nos dá é um favor imerecido, porque todos nós nascemos com a semente do pecado. Então as pessoas acham, há aquela pergunta também assim, mas eu sou bom, eu faço caridade, glória a Deus, aleluia, ninguém aqui está questionando essa questão. Mas nós devemos fazer isso porque somos salvos, não fazer isso para sermos salvos. Então a salvação é algo gratuito do Senhor, que Ele nos dá essa oportunidade através da nossa opção, através de nós cremos, mas as obras, elas são consequências. Tiago fala muito sobre isso, né? Se nós lemos as cartas de Tiago, ele fala sobre as obras. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras e eu te mostrarei as minhas obras pela minha fé. Então, pela fé se faz as obras. Então, a graça é um favor imerecido. O pastor já enfatizou na parábola da dracma, de buscar a salvação, buscar aquilo que se havia perdido. Todos nós havíamos perdido a salvação através do pecado. Então, através dessa graça, desse favor imerecido, que nós temos a condição de sermos salvos através de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pastor, nós teremos aqui mais algumas coisas para falar sobre essa questão da salvação. Nós já falamos que a salvação é alcançada pela fé, mas nós falamos do novo nascimento. Nós temos uma passagem ali do capítulo 3 do Evangelho de João, que fala de um novo nascimento. Nicodemos era um letrado, uma pessoa influente na sinagoga, era um príncipe da sinagoga, um principal da sinagoga. Ele procura Jesus. A narrativa até fala que foi no período noturno, talvez de uma maneira furtiva, ele teria medo que talvez as autoridades judaicas, o Sinédrio, vissem ele conversar com Jesus, tirar alguma dúvida com Jesus, e ele faz umas perguntas ali a Jesus, e Jesus fala que há necessidade de um novo nascimento. Um novo nascimento. O pastor poderia nos elucidar alguns detalhes com relação ao novo nascimento? Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele fala a respeito do que podemos também chamar da regeneração, né? A regeneração, também conhecida como novo nascimento, é uma nova criação, é uma transformação da pessoa. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criação é. Amém. Então, como Deus é o Criador, Ele criou o homem lá no Jardim do Éden, mas o homem, ele desobedeceu a Deus, e Deus então, como diz em 1 João 4,8, Deus é amor, um dos seus atributos, mas também devemos saber que Deus é um juiz. Deus também tem o seu juízo, a sua ira. E o homem desobedecendo, Deus providenciou um meio de salvação. E Deus, então, estabeleceu que, através da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E Deus, na sua misericórdia, na sua graça, como estamos falando nessa manhã, enviou o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo foi o nosso substituto, foi aquele que pagou o preço para que nós pudéssemos então passar
por esse processo que é nascer de novo ou a questão da regeneração. E dessa maneira o Senhor utilizou essa figura, essa metáfora, dizendo que, como diz aqui em João 3,5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o Senhor estava falando da obra purificadora do novo nascimento que ocorre através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz uma lavagem, uma renovação espiritual. Como o próprio Senhor Jesus disse, é Ele que convencerá o ser humano do pecado, do erro, da justiça. E dessa maneira, nós passamos por esse processo do novo nascimento, ou também conhecido por esse processo da regeneração, quando uma pessoa ela confessa seus pecados, ela recebe ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra na sua vida e ela passa a tornar-se um filho de Deus. E o Senhor ainda disse no verso 8 de João 3, o vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, glória a Deus. Então nós podemos afirmar, pastor, que esse novo nascimento, todos nós que queremos, que almejamos a salvação, nós temos que ter. Então esse novo nascimento significa nascer para Jesus, através da divina inspiração do Espírito Santo. E nós falamos aqui também com relação ao sacrifício de Jesus, há um termo que se usa com relação a Jesus, se fala da expiação substitutiva, ou seja, Jesus passou o sacrifício por cada um de nós. Então essa expiação substitutiva, que às vezes as pessoas nos perguntam, ela se refere ao quê? Ao fato de que Jesus Cristo morreu em favor de todos nós pecadores. As escrituras, os versículos bíblicos, todos eles nos indicam que nós éramos pecadores. Romanos 3, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 9 e 10, ele fala, pois que, interrogando, somos nós mais excelentes? Interrogando de novo, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Versículo 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então vai ao encontro da primeira parte que nós falamos aqui, que as pessoas às vezes falam que a pessoa é boa, é justa. Então está bem claro que não há um justo sequer. Todos nós pecamos. Romanos 3, 23 ratifica, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23 nos diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, pastor, esses versículos que nós acabamos de ler, eles nos ensinam várias coisas. O senhor poderia dar uma sequência nessa narrativa que nós aqui? Sem Cristo, todos nós vamos morrer e passar a eternidade no inferno, como pagamento por nossos pecados. Nas Escrituras, a morte se refere à separação. Logo, todos morremos, mas alguns viverão no céu com o Senhor por toda a eternidade, enquanto outros viverão por toda a eternidade no inferno, como fala a palavra do Senhor. A morte que aqui se fala refere à vida no inferno. Entretanto, a segunda coisa que este versículo nos ensina é que a vida eterna está disponível através de Jesus Cristo, isto é, a expiação substitutiva. Então, nós vemos essa figura lá no Antigo Testamento, lá em Levítico capítulo 16, quando Deus estabeleceu o dia da expiação. Então o sacerdote, anualmente, ele entrava no Santo dos Santos, matava uma ovelha
e o sangue era aspergido sobre a tampa do propiciatório. E isso propôs Deus como propiciação para perdoar os pecados do povo de Israel. E outra ovelha era soltada para o deserto, simbolizando que o pecado do povo de Israel estava sendo esquecido por Deus. Isso era um tipo do que o Senhor Jesus veio realizar na cruz do Calvário. Então o Senhor é aquele que expia, isso é, retira os nossos pecados, né? Amém. Ele Jesus Cristo. É um texto que é muito bonito quando o salmista fala que os nossos pecados estão nas profundezas do mar. Amém, glória a Deus. Então Jesus Cristo, ele morreu em nosso lugar, ele foi crucificado. Quando foi crucificado, ele morre em nosso lugar. Então nós, na realidade, é que nós merecíamos morrer, mas nós não tínhamos essa condição de morrermos salvos. Então, através de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos viver uma vida fora do pecado. Então Cristo tomou sobre si a punição. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele fala sobre Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ou fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele tomou o nosso lugar, substituindo por nós a justiça que nós teríamos que passar. O apóstolo Pedro, também na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 24, ele fala, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, aqui mais uma vez, nós vemos que Cristo tomou os pecados cometidos por nós sobre si mesmo, a fim de pagar o preço por nós. Duas palavras que são importantes de entendermos, pastor Max e ouvintes, é a palavra expiação e a palavra vicário. São palavras que às vezes são ditas e não têm a sua real compreensão. Então estamos falando da expiação, que significa retirar pecados. Somente Jesus pode retirar pecados. Não existe outra pessoa, uma organização, qualquer pessoa que possa perdoar pecados. E a palavra vicário significa substituto. O lugar. Então, o único que tomou o nosso lugar como nosso substituto é o Senhor Jesus Cristo. Essa designação vicário de Cristo só pode ser aplicada ao Senhor Jesus Cristo. A nenhuma outra pessoa pode ser aplicado a palavra vicário, porque o Senhor Jesus foi o nosso substituto. Amém. Nós temos uma passagem do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 5, uma passagem profética, ele já fala sobre isso, fala sobre Jesus, aquele que viria. Ele fala assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, no nosso lugar, e moído por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então o pastor enfatizou bem a questão do vicário expiatório, vicário. Expiatório e vicário no nosso lugar, e somente ele poderia assim proceder. Então nenhum de nós conseguiria pagar o preço do pecado de nós mesmos. Ou se o fizermos, nós simplesmente seríamos punidos e colocados no inferno por toda a eternidade. Entretanto, Cristo, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, ele veio, tomou o nosso lugar e nos deu essa oportunidade. Então nós não podemos salvar a nós mesmos, nós precisamos de um substituto que tome o nosso lugar. E a morte de nosso Senhor Jesus Cristo é essa expiação substitutiva. Importante também ressaltar que esse preço, esse pagamento, vamos assim dizer, é somente para Deus. Exatamente. Porque alguns entendem que é para Satanás. Verdade. Não temos que pagar nada para Satanás. Então, quem vai receber, quem recebeu foi Deus Pai.
Por isso Jesus disse, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Isso também é muito importante dentro desse processo, desse ensino, para que fique bem claro, né? Verdade, né? Não há um segundo processo de salvação nesse sentido, né? Que nem muitas seitas acabam incutindo na mente das pessoas esse erro doutrinário completamente sem base bíblica. Então fica nesta manhã a mensagem a todos os irmãos que estão sintonizados. Agradecemos a presença do pastor Natanael Rinaldi. Numa próxima oportunidade nós poderemos estar abordando